10, então, vamos terminar onde a gente parou, né? Nós comentamos, na semana passada, sobre a visão que Daniel teve, no capítulo 10, tá? Bem-vindo de volta. Ah, que legal. É bem melhor ver vocês ao vivo. E nós, então, vimos, de repente, um cenário que se abriu. A cortina que separa a terra do céu subitamente se abre. E nós vemos uma coisa fantástica. Nós vemos os poderes, né, celestiais combatendo. Tá? Nós pensamos que a realidade é essa, né? As nossas lutas, as nossas dificuldades. Nós sabemos que existem anjos bons, que estão do lado de Deus, e nós sabemos que existem anjos maus, mas nós não vemos, né? E isso faz com que muitas das vezes nós pensemos que a vida é isso. Aconteceu tal coisa, porque aconteceu, né? Esse é o nosso pensamento. A gente esquece que a grande batalha que acontece no universo está além da nossa vista. Poucos autores bíblicos puderam presenciar em alguns detalhes. Daniel foi um deles. Ele conseguiu não somente falar, né, ver o anjo Gabriel, mas o anjo Gabriel relatou a ele, por isso que abriu a cortina ali, ele pôde ver um combate entre o anjo Gabriel e um anjo caído, que é chamado na Bíblia, ali, se vocês olharem no verso 13 do capítulo 10, é chamado o príncipe da Pérsia, tá? E nós vimos que aí não se trata de Ciro. Ciro jamais era chamado príncipe, tá? Ele era chamado rei, né, da Pérsia, rei de Babilônia, mas nunca príncipe. E o mesmo verso faz uma contraposição entre esse príncipe da Pérsia com o nosso príncipe, né, que é Miguel, e que chama de um dos primeiros príncipes aí nesse verso, tá? Então eu queria começar desse ponto, e eu queria só primeiro gastar um tempinho explicando sobre quem é Miguel, porque existem algumas visões por aí que falam que Miguel é um dos anjos, ou um arcanjo, né? É um deles ali que tem esse nome. Tem o arcanjo Miguel, o Rafael, e eles começam a dar nomes aí de acordo com a tradição católica e outras, né? Então, vamos só gastar um tempinho nessa parte para que fique claro para a gente quem é Gabriel exatamente. Tá bom? Ok. Eu queria que vocês abrissem então a primeira passagem em Judas 9. Quem pode ler para a gente ali? Então, Judas 9. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusações, mas disse: o Senhor te repreende. Bacana. Então nós temos aí justamente esse personagem, Miguel, que é mencionado. Só que é mencionado em conexão com que palavra? Vocês acabaram de ler. Arcanjo. Concordam com essa relação? Sim. Tá ok para vocês? Miguel, então, arcanjo. Tá bom? Notem como é que nós vamos explicar Miguel. Lembre-se que na Bíblia não há em nenhum texto dizendo assim, Miguel é Jesus. Não há esse texto, não adianta procurar. Então nós temos que fazer a interpretação baseada em correlação. E vocês vão ver que é muito fácil. Olha só, segunda passagem, 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Oi? Essa linha é suficiente. Mas tem que fazer um trio de passagens, vocês vão ver. 1 Tessalonicenses 4, 16, o que fala? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aí faz uma relação entre arcanjo, dando uma voz, e aí ressurreição. Tá certo? Então o arcanjo, quando o arcanjo fala, ele ressuscita pessoas. Tá bom? Terceira passagem, João 5, 27 e 28.
lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não, acho que não. João 5, 27 e 28. Trabalhar. Não, pela comida. João? Não, João 5, 27 e 28. Ah, sim, tá, ok, desculpa, é que tem o 27 antes, que é importante. Então vamos lá, 27 e 28. Trabalhar não pela comida que perece. mas Não, pela esse aí não é. Deu autoridade para julgar, Isso, autoridade, pode ler. porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Muito bem, ouvirão a voz de quem? Nesse verso aí? Do filho do homem, tá? Porque justamente o verso 27 fala, ele tem autoridade para ajudar, porque é o filho do homem. Aí ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Então vamos lá. Quem é o filho do homem? Jesus, e ele tem a capacidade de ressuscitar. Tá bom? O que você deriva disso aqui? Miguel é igual ao arcanjo. Arcanjo tem a capacidade de ressuscitar. Jesus tem a capacidade de ressuscitar, logo. Percebeu? Miguel é igual a Jesus. Tá? Quem faltou na aula de matemática, encontra agora na Bíblia. Equação, tá bom? Arcanjo referido na Bíblia é Jesus. Tá? O resto é tradição. Existe uma tradição por aí, falando, tem esses vários tipos de anjos aqui, tá? Na verdade, existe menção em Ezequiel, alguns seres também nesse sentido, tá? Mas basicamente, o que nós chegamos à conclusão aqui é que Miguel é igual a Jesus. Tá bom? Todo mundo ficou tranquilo até aí? Então assim, se você vê todas as referências, e lembre-se que, olha só que interessante, para reforçar esse ponto, o que significa Miguel? Quem igual a Deus? É uma pergunta, é um desafio, tá? Então, quem igual a Deus, tá? E lembre-se, só complementando, lembre-se qual foi o ponto de Satanás, quando ele disse, subirei ao mais alto e me sentarei no trono de Deus. Esse é Satanás. Então vem, quando Jesus está em combate direto pelo seu povo contra Satanás, ele se autocoloca o nome de Miguel. Ou seja, quem é como Deus? Esse é o ponto, é um desafio a Satanás. Tá? O nome Miguel, por favor. Não, é porque estava falando da questão dos anjos, né? Existem sim os serafins, os querubins, a Bíblia cita eles. Só que não fala de hierarquia entre eles. Né? Então o arcanjo também, às vezes fala como se fosse arcanjo, né? Então a gente não sabe se tem uma hierarquia entre esses anjos. A gente sabe que eles têm funções diferentes, mas não sabe qual é a hierarquia que existe entre eles. A Bíblia não apresenta isso. Né? Serafins, de fato, são mencionados em Ezequiel ali. A única coisa que eu quero dizer, pessoal, é que não existe a tradição católica em que eles dão nome. Rafael lançam vários arcanjos. Não, isso não é bíblico. Tá bom? É isso que eu estou dizendo. Perfeito. Até na etimologia da palavra, né? Anjo seria tipo mensageiro, palavra. Arque seria mais que, né? Arcebispmo, que é arque, né? É isso mesmo. Mais que, seria tipo a palavra, a super palavra, sei lá, a maior palavra. No caso é Jesus, que é o verbo que se fez carne. Exato, é isso aí. Aproveitando a sua fala, queria agradecer aí teu apoio aí nos duas últimas vídeos aí. Sem o Chile não seria possível, pessoal. Não vai ter pagamento. Não vai ter pagamento. É o clássico Deus te pague, né? Deus te pague. Pô, eu queria que isso ajudasse na compra de um carro, mas pelo jeito não vai funcionar. Vamos lá. Verso, então, 14 a gente estudou semana passada, né? Eu só queria reforçar um ponto do 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes, tá? Veja que aqui o ponto não é tanto afirmar que a visão é só para daqui a dias longínquos, não é esse exatamente o ponto, mas é que existe uma visão profética para esses dias, tá bom? É um pouco diferente o conceito de quando a gente lê apressado aí,
Então, olha, Daniel, eu vou te passar agora uma série de informações, porque existe um plano para aqueles dias. É mais nesse sentido a frase que fala aí. E não falar assim, olha, isso aqui só vai acontecer lá longe, distante, tá? Não é tanto esse o ponto aí. Bom, e aí a gente comentou o verso 15, né? Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei, né? Sempre o sentido do profeta quando ele tem um encontro com a divindade, não restam forças nele, né? Ele fica mudo, muitas vezes não respira diante da divindade. E esse fenômeno aconteceu claramente aqui com Daniel. Verso 16, quem pode ler para mim? E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse, aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Então, olha aí, claramente a Bíblia dizendo o efeito que acontece sobre o corpo do profeta quando ele está diante da divindade. Que divindade que ele está diante aqui? No início do capítulo 10 nós vimos que ele teve uma visão de Jesus. Apareceu Jesus transfigurado, né? Com o seu corpo luminoso, os cabelos brancos, né? Com olhos de fogo, voz como de muitas águas, né? E essa visão, essa visão de Daniel foi a mesma que João teve no Apocalipse e foi a mesma que os 3 discípulos tiveram na transfiguração, né? Jesus com a roupa branca, como nenhum lavadeiro consegue produzir, né? Por mais que você use os produtos que existem por aí. Então veja a luminosidade disso, né? E foi o encontro então que ele teve aqui. E especificamente agora, mais de perto, com o anjo Gabriel, né? Que é o instrutor dele ali, o que vai guiar ele nessa profecia. Tá? Verso 17, quem me ajuda aí? Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Pode ler o 18 também. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. Isso, então aí acontece o que acontece muitas vezes com o profeta, né? Ele é tocado e aí as forças voltam e ele consegue se colocar em pé, ou às vezes o próprio anjo coloca ele em pé, né? E aí o que ele fala ali no 19? Aqui é um ponto muito importante. Que bom que essa frase aqui tivesse sido falada de você e de mim. Olha só que maravilha, 19. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. O que vocês ouviram aí no início do verso? Homem muito amado. Olha só, vindo direto de um representante celestial. Você já pensou se você tivesse essa convicção? Pois você pode ter, tá? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala que todos nós somos amados, né? Incondicionalmente, né? Exatamente. Você ser poderoso igual Daniel, né? Mas por que Daniel era amado? Em especial porque ele fazia a vontade de Deus. Tá? Muito bem, verso 20 então. E ele diz... Só um minutinho, por favor. Ele chama Daniel de homem muito amado as 2 vezes que ele... Exato, 2 vezes. Parece como se ele fosse conhecido, talvez, no céu como... É isso mesmo. Um homem muito amado. É isso mesmo, cara. Uma honraria excepcional, né? Mais do que qualquer outra coisa. Perfeito. Verso 20, então. E ele diz, sabe por que vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos Persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Pessoal, a gente já comentou aqui uma época sobre isso aqui, um tempinho atrás, né? As nações, então uma nação, ela tem uma responsabilidade diante de Deus. A Bíblia mostra isso claramente, tá? E quando ela não cumpre essa responsabilidade, Deus tira a proteção dessa nação, de forma que outra nação vem e assume o lugar dessa. Ela entra em decadência, essa nação aqui, tá? E se essa outra nação também não cumpre o propósito de Deus, então vem uma outra nação e que daí também tira o lugar dessa aqui. A Bíblia mostra isso constantemente. Aconteceu com os judeus 2 vezes, tá? Babilônicos e romanos, 2 vezes.
E lembre-se que Roma, ela executou os desígnios de Deus com relação ao povo judeu, né? Eles perderam a proteção divina quando negaram finalmente o Messias. A gente estudou no capítulo 10 de Daniel, que Deus deu a última semana profética das 70, especial para o seu povo. Eles rejeitaram e perseguiram os cristãos que estavam ali pregando a Jesus. Então, finalmente, eles foram destruídos, tá? Mas Roma também depois foi destruído por quem? Roma ocidental, pelas tribos bárbaras, tá? Então, isso se repete na história. E eu fiz até a pergunta, né? Modernamente agora nós temos aqui, né? Esse país aqui, deixando os princípios divinos, né? E fica a pergunta, o que vai acontecer aqui, né? Isso é assunto para outro momento. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse verso 20, ele está mostrando justamente que os persas, eles seguiram os desígnios de Deus enquanto Ciro foi vivo, enquanto o seu filho Cambises foi vivo. Mas depois eles progressivamente começaram a deixar esses princípios. Então Deus tirou a proteção de forma que veio a Grécia, certo? E a Bíblia menciona ali claramente, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, os persas deixam de ouvir ou deixam de atender o propósito divino para eles, então Deus tira a proteção e aí vem outra nação. Tá? Esse verso já está adiantando isso. E da mesma forma como existia um príncipe demoníaco, tá bom? Que representava a Pérsia, e nós entendemos que isso estava relacionado com Ciro, né? Que está aqui. Ele tem que tomar uma decisão se ele mantém a reconstrução de Jerusalém ou ele impede a reconstrução de Jerusalém, porque os inimigos estavam o quê? Nas redes sociais, tá? Falando mentiras, fake news. Olha, os judeus eles vão se rebelar contra você, eles vão deixar de pagar os impostos, tudo, né? E Ciro está com essa decisão. Então estava aqui Gabriel tentando influenciar Ciro e estava aqui um príncipe da Pérsia, que é um demônio, representante ali de Satanás, os dois combatendo pela mente de Ciro. E finalmente esse príncipe foi vencido e Ciro tomou a decisão certa. Enquanto ele viveu, e o filho dele, ele não voltou atrás, ele não titubeou mais, tá? Com relação à reconstrução de Jerusalém. Porém, saindo, né, essa circunstância, mais para frente, entra a Grécia, e nós vamos ver que ali existem outras atuações, nós vamos ver aqui o que está descrito no capítulo 11, tá bom? Mas nunca percam de vista esse conceito das nações. Tá? Também que Daniel estava intercedendo 21 dias, que ele falou, ele estava orando, né? O anjo a gente percebe como o céu está ligado à terra, né? Daniel estava fazendo intercessão e havia uma peleja que Daniel não tinha conhecimento. Isso. Havia uma demora em atender a oração dele, né? Aí tem que o anjo veio e falou o que aconteceu. Exatamente. Para não ter essa satisfação, né? É isso mesmo. Interessante, né? Exatamente. Verso 21, então. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja do lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Pessoal, de novo aqui, o texto não fala o que a gente acabou de pensar que leu, tá? O que a gente acabou de pensar que leu aqui? Poxa vida, coitado de Gabriel, né? Ninguém lá no céu se importou com ele, a não ser Miguel. Miguel que foi dar uma ajudazinha ali para ele e tal. Ficaram só os dois ali, enfrentando os anjos, né? Puxa vida, que chato isso. Isso é a leitura que a gente faz se ele errar. Mas não é isso que está dizendo o texto, tá? Aqui está dizendo o seguinte. Nesse momento em que ocorria essa batalha, né? Miguel e Gabriel é que estavam incumbidos dessa tarefa ali, de conseguir isso de Ciro, que ele autorizasse, né,
a reconstrução de Jerusalém e seguisse com o processo, tá, pessoal? Então, cuidado às vezes com o que a gente lê rápido nos textos, né? Coitadinho, só ficaram os dois ali. Não foi isso. Ninguém lá no céu estava ligando, né? O pessoal estava na festa, no louvor ali, ninguém estava ligando para os dois. Não é isso, né, pessoal? Eles receberam uma missão especial e estavam incumbidos daquela missão naquele momento, tá? Esse é o texto. Muito bem. Capítulo 11, então, na verdade, o primeiro verso não deveria estar aqui essa divisão. Tem um erro de divisão aqui de capítulo, tá? Vamos ler o verso 1, que vocês vão perceber isso claramente. Professor, é porque eles davam conta do recado. Não. Capítulo 11, verso 1. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Olha que interessante, aqui tem uma visão, né? Se você olhar o início do capítulo 10, está falando ali terceiro ano de Ciro. Terceiro ano de que período? Eita, voz chata. Está lá. Período de Ciro, 3 anos, tá bom? A partir de quando? Quando Babilônia caiu, tá bom? Começou o reino de Ciro. E nesse primeiro ano, Ciro fez uma corregência com um perfil, um sujeito chamado Dário, tá? Aliás, esse Dário aqui é conhecido nosso. O que ele é? Ele participou em que história? Capítulo 6 de Daniel. O que fala no capítulo 6? Uma história bem legal que todas as crianças sabem e estou admirado que vocês não sabem. Cova dos Leões. Tá bom? Esse foi o Dário que participou. Tá? Ele viveu mais ou menos um ano e pouco. Ele já era idoso para a época, tá? 60 e poucos anos. E ele viveu esse primeiro período. Quando ele morreu, então aí Ciro absorveu todo o domínio. Tá bom? No terceiro ano, então, é que ocorre, ali, ó, no terceiro ano que ocorre essa visão de Daniel. Mas aqui no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 11, a gente vislumbra que Dário recebeu uma visita especial também. Assim como Daniel, né, foi mencionado que ele era um homem muito amado, Dário também teve um privilégio de receber uma influência especial de Gabriel. Ó, mas eu quem? Quem está falando aqui? Gabriel, é Gabriel que está falando aqui na narrativa, tá bom? Então eu, no primeiro ano de Dário, Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Olha que coisa fantástica. Então Dário, um rei pagão, né? Mas que conheceu a Daniel, por intermédio de Daniel ele recebeu os conceitos do Deus verdadeiro, ele recebe a visita, eu não estou afirmando aqui que ele recebeu a visita visível de Gabriel, tá? Não é isso que eu estou afirmando. Estou falando que Gabriel, assim como ele trabalhou com Ciro para influenciar numa tomada de decisão, ele fez isso também com Dário. Dário nem sabe o que aconteceu. Porque não sabemos, né? Acontece com a gente se fortalece da enfermidade, não sabe que foi um anjo que provocou isso. Nós não sabemos, porque ele poderia estar passando por um problema e num determinado momento ele percebeu que houve alguma situação ali que favoreceu, né? E que teria sido então uma influência. Como ele conhecia Daniel e o princípio do Deus verdadeiro, pode ser, tá bom? Verso 2 então. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por sua riqueza, empregará tudo contra o reino da Grécia. Muito bem. Então agora que a gente passa a utilizar aqui o recurso, a gente vê melhor isso. Tá bom? Então vamos lá. Ok. Então o que fala o texto aí? E nós vamos caminhar bem rápido nesse trecho com o apoio dessa apresentação que vocês vão ver. Tá bom? Então, vou falar a verdade para vocês. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia e o quarto será acumulado de grandes riquezas. Tá aí, ó. Historicamente é isso que nós temos. Olha só. Então você tem Ciro, que na verdade tecnicamente é o Ciro II, tá?
que reinou nesse período aqui. Seguido dele foi Cambises, era seu filho, tá bom? Os 3 reis que se levantam. Houve um período de um usurpador, que ele ficou pouquíssimo tempo, tá? Chamado aí Esmerdes, né? E o Dário, que não é o Dário que nós acabamos de ler, tá bom? Aquele ali é o Dário I. Ele viveu já bem mais para frente. E finalmente, o quarto que é mencionado ali é o Xerxes, tá bom? Veja que esse tipo de construção aparece muitas vezes, Salomão usa, né? 3 coisas me causam espanto e a quarta me surpreende, né? Esse tipo de construção é muito comum, né? Então ele fala exatamente ainda, 3 reis virão e o quarto, tá bom? Ou seja, depois dos 3 que viriam, tá bom? Então essa é a história da Pérsia, tá? Principalmente os reis que tiveram o maior domínio. Depois ali de Xerxes, entra em cena, no cenário internacional, a Grécia. Ainda teve alguns reis no período, mas eles já não têm importância mais, tá bom? Muito bem. E agora aqui eu queria, na verdade, não, vamos seguir primeiro com a apresentação aqui, daí depois eu menciono um ponto. E agora, o que acontece? Vamos ler o verso 3? Vocês agora já conhecem a estrutura de profecia. Nós já passamos por Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Então vocês já sabem o roteiro, tá? Então vejam que nós começamos, ou o anjo começou com a descrição da Pérsia, tá? Ninguém fala mais em Babilônia. Babilônia já era aqui, tá bom? E agora vai ser mencionado a Grécia. Então fiquem atentos nesse aspecto. Verso 3. Depois se levantará um rei poderoso e reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Dá para a gente saber quem é esse rei poderoso que se levanta depois da Medo-Pérsia? Hã? Alexandre, querem confirmar? Vamos ler o verso 4. Olha aí, confirma claramente. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 cantos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Muito bem, vamos relembrar lá no capítulo 7. Qual é o animal que representava a Grécia? Leopardo, só que era um leopardo meio atípico, certo? Ele tinha o quê? Asas. O que mais? 4 cabeças. 4 cabeças. Perceberam aqui? O seu reino será repartido para os 4 cantos ali, como é que ele fala? Os 4 ventos do céu, tá? Lembre-se que ventos, a Bíblia usa essa expressão em várias passagens. São as direções, né, cardinais que você tem, norte, sul, leste, oeste. Os 4 ventos, ou seja, né, foi repartido o reino dele em 4. Então olha lá, batendo de novo com o leopardo. Depois, na profecia do capítulo 8, qual é o animal que a gente vê? Agora são os animais do templo. Hã? Tem um carneiro, 2 chifres, Medo-Pérsia, e aí vem um bode. E esse bode tinha o quê? Um único chifre, notável, tá? E que o anjo interpreta como sendo o seu primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. E esse chifre é quebrado, e aí? Perceberam a correspondência? Exatamente, tá? Então vamos lá, nós estamos agora então no período da Grécia. Pessoal, essa foi a divisão que ficou a Grécia depois que Alexandre morreu, tá? Vejam que não foi imediato, tá? Ele morreu no fim de semana, na segunda-feira os 4 generais já separaram. Não foi isso. Levou pelo menos uns 10 anos, tá? Para acontecer essa configuração aqui. Primeiro, uma junta, né, dirigiu o império. Existia um meio-irmão de Alexandre, que ele não era bom da cabeça, tá? E acabou sendo assassinado. Que surpresa, né? E tinha o seu filho também, que era muito novo, né? E que não podia assumir, acabou sendo eliminado também. E aí, depois desse período de mais ou menos 10 anos, então os 4 generais dividem o império, né? Temos que o império Medo-Persa, ele superou a Babilônia, chegou bem mais ali ao Oriente Próximo, né? E aí ficou desse jeito, vocês conhecem o nome, né? Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, tá?
Esses dois aqui são as figurinhas mais conhecidas. O que aconteceu? Por que vocês às vezes não encontram essa divisão de quatro espaços na história com facilidade? Tá? Porque essa construção ela durou muito pouco tempo. Por quê? Seleuco, embora pegou essa parte, mas ele, mediante junção com outros generais, brigas internas, ele acabou tendo que fugir para o sul, tá? E ele fez aqui uma parceria com Ptolomeu. Vocês vão ver que o texto bíblico vai chamar ele de um príncipe, tá? Que vem para cá, nós já vamos ver isso, ok? Ptolomeu armou ele com o exército, e ele volta ali e toma, inclusive, esse aqui de Lisímaco, tá? Então ele passa a ser efetivamente o que a gente vai conhecer depois como rei do norte. Então, Seleuco, tá? Ele fica com toda essa parte. Por isso que a história descreve a divisão em 3 partes. Mas a Bíblia é muito mais sutil, porque ela mostra que, de fato, embora numa transição relativamente rápida, tá? Houve essa divisão em 4. Tá? E claro, vocês vão encontrar também na história esse tipo de divisão, mas não são todos os livros. Tá bom? Então assim, Cassandro, Lisímaco, Cassandro depois perde importância, tá? A Bíblia não menciona mais isso aqui. Lisímaco é absorvido por Seleuco, então que passa a dominar essa parte norte, e Ptolomeu continua com a parte sul. Tá bom? Esse é o conceito que a gente tem, a divisão do Império Grego-Helenístico, né? Depois que Alexandre morre. Bom, aqui a gente precisa introduzir um conceito muito importante. Vocês vão ver esse capítulo falar muito sobre rei do norte e rei do sul, tá? Que figuras místicas são essas, né? Todo mundo fala, o rei do norte, o rei do sul, tá? Vocês têm que entender que primeiro, assim como eu mostrei aqui, né? Que ficou uma posição do norte, Seleuco absorveu toda a parte norte, e Ptolomeu a parte sul. Então, a história começa a descrever, na verdade, uma relação de reis dessas duas dinastias, tá bom? Então, os Ptolomeus, eles mantiveram de forma geral, a linha, o nome Ptolomeu, tá? Vocês sabem que esse número aqui, ele só foi dado pelos estudiosos, tá? Eles mesmos não tinham esses números. Mas esses nomes identificadores, muitos deles assumiam, tá? E esses nomes têm significado, né? Por exemplo, Filadélfio, que ama o irmão, ou que ama a irmã, tá? Tem vários nomes aqui, né? Epifânio, a parte de poderoso, né? Então, você tem números que facilitam você compreender e saber de quem você está falando, porque todos eles têm o mesmo nome, Ptolomeu, né? E você tem identificadores de acordo com algumas características que eles tinham, tá bom? No mesmo caso, os Seleucidas é uma dinastia, só que com eles acontece uma coisa um pouco diferente. Se vocês puderem olhar ali, vocês vão ver que eles alternam o nome Seleuco e Antíoco, tá? Por isso que a gente fala assim, embora sejam os Seleucidas, mas eles alternam esse nome. Então não importa se num determinado momento você tinha um Antíoco no trono, mas ele era dos Seleucidas, tá? Para todos os efeitos. Vocês vão ver que vai ficar variando. Outra coisa que chama a atenção aqui é o fato que, obviamente, esses personagens, eles dividiram o cenário do ponto de vista temporal, tá bom? Então, não quer dizer que todos eles, obviamente, tiveram os mesmos períodos. Um morria antes do que o outro, daí o seu filho assumia. Então, de repente, você tinha um cara mais velho comandando um dos lados e um cara mais novo naquele momento do outro lado. Mas depois ele crescia, esse aqui morria, daí assumia o outro, aí ficava mais ou menos igual na idade. Então, é isso que nós podemos observar aqui, até pelos anos ali que vão ser. Ou seja, eles conviviam, tá? Às vezes o pai com o filho, daí com o filho, depois surgiu o neto, depois o neto do outro, e assim por diante, tá? Então isso ia acontecendo naquelas duas dinastias, do norte e do sul, ou seja, dos Seleucidas e dos Ptolomeus, tá? Então tenham em mente isso aqui quando a gente for ler o texto bíblico agora, tá bom? E daí facilita. Guilherme, aquela faixa amarela é hoje onde?
Que faixa amarela você fala aqui? Ah, aqui tudo, ó, a Arábia aqui você tem, né, os países que Turquia não, desculpa, Iraque, Irã, é toda essa região do Oriente Próximo, né? Tá? Muito bem, pessoal. Essa aqui, então, é só uma visão aí um pouco mais de perto da dinastia Seleucida, tá? Para vocês verem as figurinhas, né, as caras deles aí, tá bom? A duração dos reinados, pode ver que alguns são mais longos, outros mais curtos, né? Tá aqui o tal do Epifânio, né? Bastante famoso aí, tá bom? Essa é a dinastia deles. E da mesma forma, a gente tem a dinastia aí dos Ptolomeus. Aqui, esse quadro, ele mostra até um negócio interessante, né? Quem eram os consortes dos governantes, né? Então você vai ver que tem diversos nomes ali, ó. Berenice, Cleópatra, várias Cleópatras ao longo da história. Só que a Cleópatra famosa, né? É esse caso aqui, ó. Tá bom? Já era perto de 51 a.C., ou seja, bem quando a Judéia já estava se transformando mesmo num protetorado romano, né? Então se aproximando já do ponto em que Jesus iria nascer, né? Então ela é bem lá para frente, a Cleópatra, tá? Muito bem, com esse quadro aqui, vamos ler agora o verso que está ali, isso, verso 5 e o verso 6. Vamos ler o verso 5 e o verso 6? O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Só uma paradinha. Quem é esse príncipe aqui? Você falou. É o que eu falei, Seleucida, tá? Quando ele fugiu para o sul e ficou ali sendo protegido por Ptolomeu. Recebeu um exército, voltou lá para o norte e aí se tornou poderoso. Perceberam o detalhe? Num verso você tem um período longo e ali de grande conquista, né? Agora sim, verso 6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Pessoal, esse verso aí é relatado na história, tá? Muitos detalhes. Antíoco é da onde? Rei do norte, tá bom? Então vamos nos acostumar com essa expressão, rei do norte e rei do sul. Rei do sul, você já sabe que é Ptolomeu e o pessoal dele, dinastia dele. Rei do norte, Seleucida ou Antíoco, tá bom? O Antíoco II, ele já era casado com uma mulher chamada Laodice, tá bom? Só que para fazer uma união política com o Ptolomeu no sul, a filha do Ptolomeu, chamada Berenice, foi dada em casamento para Antíoco, com Antíoco. Ele se divorciou da sua mulher Laodice e casou-se com Berenice. Depois de algum tempo, ele começou a perceber que ele não gostava tanto assim de Berenice, né? E ele começou a elogiar Laodice. E aí ele voltou e se casou com Laodice, ok? Porém, Laodice nesse momento já tinha se tornado uma mulher amarga, naturalmente, né? E ela tramou junto com a sua corte e foi feita a morte de Berenice, das amas de Berenice, inclusive o filho que havia nascido, tá bom? Isso foi uma história bastante trágica, história típica de corte, né? E que a Bíblia relata, a Bíblia achou por bem relatar. Por que será, né? Bom, uma das explicações é o seguinte: o capítulo 11 vai lidar com os conflitos humanos, tá? A Bíblia vai mostrar como que a história vai caminhando ao longo da saga humana, né? E como o homem por si só, ele é mau, e ele luta entre si,
ele luta pelo poder, pela riqueza, né? É isso que a Bíblia vai estar mostrando aqui. Aí que vem esse Laodiceia? Possivelmente, né? É uma região, Laodiceia, né? Uma região possível, e fica ali, tá? Fica realmente ali no norte, né? Mas assim, de qualquer forma, quando você vai na história, você vê isso aqui, tá? Então, nós sabemos que a referência aí, então, da que casou com Antíoco era Berenice, né? Mas qual Berenice? Percebeu aqui o ponto? Então, quando você vai na história, você fala assim, será que a Bíblia está correta mesmo? Né? Esse verso aqui, será que está certo mesmo? Né? Tem várias Berenices aí. Qual é? Cadê? Onde é que está esse relato? Tá? Numa simples pesquisa aí, você vai na Wikipedia, né? Você vai ver o relato aqui desse caso ali, ó, Berenice 2, tá bom? Berenice 2 ali em cima. Você vai mostrar o que fala sobre ela, tá? Alguns aspectos, mas você não vê nenhum relato disso aqui, que a Bíblia acabou de falar, né? Curioso. Até que você vai mais para baixo e você vê esse trechinho aqui. Olha o que fala aqui. Então ali está falando de outras pessoas, tá bom? Olha, segundo a versão que nos chega de Higino, poucos dias depois de casarem, ou seja, aqui, né, o que foi descrito aqui, o outro personagem, chegou a notícia de que Berenice Cira, irmã de seu marido, tá, havia se casado com Antíoco II Teos, em mais um dos muitos casamentos diplomáticos dos Ptolomeus, que a Bíblia falou, e que ela havia sido assassinada na corte seleucida, fez com que Ptolomeu, então, partisse em missão militar para a Síria. Perceberam o detalhe? Um verso que menciona nenhuma história e que está amparado nos escritos históricos. Se você olha com atenção, você vai encontrar esse caso aqui. Tá? Agora, como foi possível, tantos anos antes, descrever em detalhes? Mais uma vez eu pergunto. Essa, mais uma vez, mostra de forma profética a existência de Deus, porque não seria possível tal nível de precisão. Tá? Para a gente concluir agora, vamos ler do verso 7. Agora começa uma série de batalhas entre rei do norte e rei do sul. Tá? Eu não vou gastar tempo lendo na Bíblia original para a gente explicar depois detalhe por detalhe. Eu vou fazer melhor, tá? Eu vou mostrar o texto bíblico aqui, como está escrito na Bíblia, já com os personagens, para vocês sentirem, tá bom? Lembrando que sempre aqui nós estamos falando de dinastias, então veja, mas ao cabo de anos, eles, quem? Antíoco e Ptolomeu, eram os dois que estavam no cenário naquele momento, tá bom? Eles se aliarão, blá 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 blá, e assim vai os personagens, tá bom? Vocês conseguem ler aqui? Sim. Vamos um de cada vez, lendo um verso cada um, para vocês verem os personagens ativos, como a Bíblia menciona e como a história comprova. Quem quer começar o verso 6? Mas ao cabo de anos, eles, Antíoco II e Ptolomeu II, se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul, Berenice Cira, casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, Berenice, porém, não conservará força do seu braço, nem o seu braço, porque ela, Berenice, será entregue. E bem assim os que a trouxeram, servos de Berenice e seu pai. E o que a tomou por sua, Antíoco II, naqueles tempos. Eu esqueci de dizer, tá? Laodice tramou e matou também Antíoco, o marido dela, tá? É uma história bem trágica essa daí. Vamos para frente. Outra pessoa, verso 7. Mas de um renovo da linhagem dela, Ptolomeu III, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, Antíoco II, e entrará na sua fortaleza, Antíoco II, ocupou Seleucia e porto que servia Antíoquia, capital da Síria, e chegou até a Babilônia.
agirá contra eles e prevalecerá. Vocês estão vendo os conflitos, a guerra? Rei do Norte combatendo o Rei do Sul combatendo o Rei do Norte. Gravem esse ponto, nós vamos precisar depois disso lá no final, quando aparecer nos nossos dias essa figura do Rei do Norte e do Sul combatendo, tá? Isso vai ser importante para a gente entender. Verso 8. Outra pessoa. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens. Lê na tela, porque tem os personagens. Consegue enxergar? Isso. Também Ptolomeu 3, aos seus deuses, com a multidão de suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele, Ptolomeu 3, deixará em paz, e o rei do norte não voltou a atacar até o fim da sua existência. Entenderam? A história vai comprovando tudo que a Bíblia botou em detalhes. Só que veja, a Bíblia não foi escrita como um jornal. Ela não foi escrita, escreveu para trás, ela escreveu para frente. Olha os detalhes, tá? Verso 9. Mas depois deste, o novo rei do norte, Seleuco II, avançará contra o reino do rei do sul, Ptolomeu IV, tornará para sempre para a sua terra. Olha só, já estamos no Seleuco II e Ptolomeu IV. Nós estamos já na frente, lá nas dinastias. Tá bom? Agora esse é bem longo aqui, o verso 10, porque vai falar de uma batalha muito importante, essa batalha de Ráfia aí, que houve muitas mortes, tá? A Bíblia achou por bem fixar na fotografia essa batalha porque ela foi terrível em termos de humanidade, né? Vamos ler então o 10. Os seus filhos, os dois filhos de Seleuco II, ou seja, Seleuco III, que foi assassinado após um curto reinado, 225 a 223 a.C., e Antíoco III, o Grande, 223 a 137 a.C., farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles, Antíoco III, virá apressadamente e arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Verso 11, outra pessoa agora? Outra pessoa? Pode ser. Então este, o rei do sul, Ptolomeu IV, se exasperará, sairá e pelejará contra o rei do norte, Antíoco III. Este, Antíoco III, porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele, de Ptolomeu IV. Agora outra pessoa, 12. A multidão será levada, o exército seleucida derrotado, e o coração dele, Ptolomeu IV, se exaltará e derrubará miríades, porém não prevalecerá. Muito bem, finalmente aqui o verso 13. Porque o rei do norte, Antíoco III, tomará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá o rei do sul, Ptolomeu V, um garoto, apressa com grande exército e abundantes provistos. Isso. Olha aí, já estamos em Ptolomeu V e Antíoco III. Perceberam então como as dinastias vão andando, né? Tá aí, esse é o texto bíblico com os personagens que a história comprova, tá bom? A partir do verso 14 entra em cena, alguns supõem que poderia ser Epifânio IV, né? Quando ele, durante 3 anos e meio, ele tirou os serviços do tabernáculo, ou alguns supõem que seria a entrada em cena de Roma, tá? Nós vamos ver isso semana que vem, nós vamos estudar. E vocês vão ver a história de Júlio César, Marco Antônio, Otávio e Cleópatra, tá? É mencionada aqui com uma particularidade muito interessante a Cleópatra, tá? Que só mesmo a riqueza da Bíblia, o detalhe, a sensibilidade do texto bíblico consegue revelar, tá? É muito interessante isso aqui. E vamos chegar então até o período em que Jesus nasceu, né? Nós vamos passar por isso daí,
e depois o período em que ele é morto, tá? Nós estamos avançando então agora Roma, tá bom? Então você vai entrar nas 70 semanas, né? Nos eventos que estão profetizados lá em Daniel. Mas aqui, Até a morte do Egito. aqui não tem relação